para concursos, para AFO, são questões de certo e errado, para certo e errado sobre créditos adicionais de AFO, né? Vamos ver. Vou ver se eu aprendo alguma coisa de créditos adicionais. Considerando os princípios de execução orçamentária, bem como a composição orçamentária do Distrito Federal, julgue o item a seguir. Situação hipotética e assertiva. Isso aqui é uma questão de cálculo, que droga. Vamos lá. Um ente, ao final do exercício, apresenta a seguinte situação financeira: insuficiência de arrecadação, saldo negativo das diferenças acumuladas ao longo do exercício entre a receita prevista e realizada, 55 mil. Crédito extraordinário autorizado em agosto e não utilizados durante o exercício, 40 mil. E déficit financeiro no balanço patrimonial no exercício anterior, 25 mil. Assertiva na situação que deve reabrir o crédito extraordinário até o valor de 40 mil. Obviamente isso aqui é uma questão basiquinha de cálculo, mais e menos, sabe? O problema é você entender o que tem que ser calculado, né? Deixa eu ver, insuficiência, créditos extraordinários autorizados em agosto e não utilizados durante o exercício. Não foram utilizados 40 mil, tá? O ente deverá reabrir o crédito extraordinário até o valor de 40 mil, ou seja, não foi... Ele está falando que nessa alternativa aqui, já que não usou 40 mil, pode reabrir ele, o crédito, o treco, mas isso está errado. Mas por que isso está errado? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. A instituição deverá reabrir o crédito, mas isso está errado. O princípio da anualidade nos ensina que o orçamento deve ser elaborado... Olha, né, que era a explicação que estava na minha cabeça mesmo. Mas eu achei que eu estava errado e por isso que eu não pensei em explicar. Deve ser elaborado e autorizado para um período determinado anualmente em um ano. Lembrando que a reabertura dos créditos especiais e extraordinários no exercício seguinte representa uma exceção ao princípio da anualidade conforme a Constituição Federal. Bom, na verdade você acertei essa questão por causa dessa coisa de princípio que caiu em outro tipo de questão. Bom, os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo o seu ato autorizado por prorrogação dos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites do seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Como o crédito extraordinário foi aberto em agosto, que é um dos trecos dos 4 meses, não poderá ser reaberto no exercício seguinte, somente se admita a abertura de créditos especiais extraordinários abertos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Interessante. Ficou mais confuso para mim. Quer dizer, na verdade resolveu a questão para mim, por causa que eu estava muito confuso sobre essa coisa de 4 meses. Mas agora deu para entender, né? Se for aberto nesses 4 meses, eles podem ir para o próximo ano, mas se não for, não pode. Interessante. Vai, próxima questão. Próxima questão. Com base nos conceitos nas aplicações da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue. A Lei Orçamentária conterá os créditos suplementares. Conterá a Lei Orçamentária. Conterá os créditos suplementares para os quais já haja recursos suficientes. Para os quais já haja recursos suficientes. Créditos que haja recursos. Acho que isso faz sentido, certo? Mas está errado! Por que está errado? Conterá os créditos, o princípio de exclusividade que nos ensina que a Lua não pode ter dispositivo estranho à fixação. Isso é estranho? Isso é estranho? Interessante. Já que é estranho, não pode ter, né? Fixação das despesas, previsão das receitas. Em outras palavras, só pode ter exclusivamente previsão de receita e fixação de despesa, com as exceções previstas na Constituição. No 8 da Constituição, diz 165, a lei orçamentária anual não poderá não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. São duas exceções: autorização para abertura de créditos suplementares e autorização de contrato de operações de crédito, inclusive. Eu já vi isso em várias questões, né? Próxima questão. Suponha que no decorrer do exercício financeiro tenha havido uma diferença maior entre a receita realizada e a prevista nas 800 unidades monetárias e uma diferença menor entre a despesa realizada e a fixação da despesa a unidades monetárias. Nesse caso, se a diferença entre o ativo e o passivo financeiros no último balanço patrimonial for de 300 unidades monetárias, a margem será para a abertura de crédito especial será de 1.600 unidades. 300, 800 e 300, 800 mais 500 dá
1.300 mais 300 dá 1.600, mas isso é um cálculo certo? Não faz muito sentido para mim. Deixa eu ver. De novo, né? Enunciado por enunciado. Vamos ver se dá para entender. Suponha-se que, no decorrer do exercício, ou seja, do ano, tenha havido uma diferença maior entre a receita realizada e a prevista. Ou seja, a receita é o valor arrecadado, ou seja, ganhou mais dinheiro do que tinha previsto. Daí de 800 unidades monetárias. E uma diferença menor entre a despesa realizada e a fixada. Ou seja, gastou menos, além de arrecadar mais, gastou menos de 500 unidades monetárias. Tá. Nesse caso, se a diferença entre o ativo e o passivo financeiros no último balanço patrimonial, a diferença, ou seja, dinheiro que tinha sobrado para gastar, foi de 300 unidades, a margem para abertura de crédito especial será de 1.600 unidades monetárias. E, bom, primeiro gastou menos, sobrou 500. Depois gastou recebeu mais. Recebeu mais 800. E ainda sobrou 300. Claro, se você pensar que se fosse uma somada treco, faria sentido esse treco de crédito, esse treco. Mas eu acho que isso aqui está errado. E está errado! Por quê? Deixa eu ver por quê. Vejamos quais as fontes de recursos de abertura de crédito adicionais, suplementares especiais, conforme. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Superávit financeiro é o 300, tá? Os provenientes de excesso de arrecadação. Processo de excesso de arrecadação, treco de receita, tá? Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados na lei. Isso aqui não estava. E o produto de operações de crédito autorizadas em forma de crédito, de forma que juridicalmente possibilite ao Poder Executivo realizá-los. Bom, você viu que duas das coisas não tinha e duas das coisas tem. Ou seja, essa conta aqui está errada porque ela só tinha que somar duas das coisas. O 800, que é o que arrecadou a mais, e o superávit e o que sobrou, que era o excesso de arrecadação de 800 e o superávit financeiro, que é o que sobrou, de 300. O 300 mais 300 dá 1.100, dessa deveria a resposta, por isso está errado. Bom, minha hipótese que eu coloquei errado, na verdade, era de colocar, tinha alguma coisa errada no cálculo para mim. Mas eu não tinha certeza, né? Mas que bom que tinha uma que estava errado. Próxima questão. A suplementação de recursos adicionais do limite autorizado no Lei Orçamentária Anual mediante anulação das dotações, inclusive de reserva de contingência, está condicionada à autorização por lei específica. Ou seja, quer colocar mais dinheiro do que estava autorizado no limite da LOA, mas por quê? Suplemente a anulação de dotações. Ou seja, tipo assim, tinha um dinheiro que era reservado para gastar uma coisa, mas ele foi anulado. Ou seja, tem dinheiro sobrando, entendeu? Daí ele vai falar, pode colocar esse dinheiro em outros recursos acima do limite, aumentar o limite de alguma coisa, colocar esse dinheiro em outro lugar. Daí ele fala, inclusive da reserva de contingência. E essa coisa de reserva de contingência é importante porque ela acaba sendo em concursos. Esta está condicionada à autorização por lei específica. E para fazer isso tem que fazer autorização específica. E normalmente tudo está treco. Tudo treco é por lei, né? Mas esse aqui está falando condicionado, ou seja, está especificando a lei. E não é só a lei, tá? E deu errado, estava certo. Parece que isso aqui. Nem sei explicar. Próxima questão. É possível que um crédito extraordinário aberto em um exercício seja aberto no exercício seguinte. Isso está certo. Em função de caráter de urgência, os créditos extraordinários são abertos por meio de decreto presencial. Em caráter de urgência, sim, isso é possível. Claro, eu me lembro que está escrito na própria Constituição e na LDO algumas coisas que tem que ter, tipo, se é o Congresso Nacional falar que não é possível, então eles fazem esse treco, mas pode abrir, certo? E deu errado! Por que será que deu errado? Aqui, ó.
Artigo 167 e 62, parágrafo 3 e 1. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, que era o que eu estava pensando aqui. Tá. Como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública, observando disposto, tá. Daí ele fala, em caso de relevância e urgência, a presidência da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Olha aí, apareceu aí, ó, medida provisória. Nossa, meu, essa é a coisa que mais erra nessas questões, né? Tipo, eles colocam o nome, mas você não percebe que tá errado esse nome. Tipo, não é decreto presidencial, é uma medida provisória. Bom, a principal coisa que o presidente faz é medida provisória, meu. Não é decreto presidencial, não. Bom, daí ele fala, a vedada edição de medida provisória sobre matéria relativa a planos plurianuais, direitos orçamentários e orçamentos de crédito. Adicionais suplementares ressalvados previsto no artigo 67, que era o que a gente falou agora há pouco. Legal. A próxima questão. Créditos especiais podem ter vigência para além do exercício financeiro em que forem abertos desde que autorizados nos últimos 4 meses do exercício. E a gente acabou de ver isso. Situação que persiste, que permite a incorporação dos seus saldos no orçamento do exercício financeiro seguinte, certo? Próxima questão. O superávit financeiro, que a gente acabou de ver também, é fonte de abertura de créditos adicionais e consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Espera. Ativo e passivo. Quer dizer, estava lá, no próprio enunciado da questão, estava lá um treco que é a diferença entre o ativo e o passivo, mas eu não lembro se era o nome do ativo passivo financeiro ou passivo financeiro. Esse era o nome financeiro? Vamos dar uma olhada lá na questão que a gente errou. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nesse caso, se a diferença entre ativo e o passivo financeiro, balanço patrimonial. É a diferença entre passivo e passivo financeiro. Oh, tá certo, essa é coisa de passivo e ativo financeiro, né? E voltando, conjugando-se, consiste na diferença, tá certo isso aqui. Conjugando-se, ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos das operações de crédito a eles vinculadas. Errado! E tá certo, hein? O que será que esses saldos de créditos adicionais transferidos e operações de crédito a eles vinculadas? Bom, próxima. Alterações para limitar os gastos do governo. Um dos mecanismos utilizados é a publicação de decreto que disponha sobre a programação orçamentária e financeira, bem como o cronograma mensal de desembolso. Acerca desse assunto, julgue o item subsequente. Julgue. Cronograma mensal, hein? Tá. Alterações orçamentárias que se dividem em créditos adicionais e outras alterações orçamentárias constituem formas de modificar a lei orçamentária originalmente aprovada. Hã? Alterações que se dividem em créditos adicionais e outras alterações orçamentárias. A orçamentária originalmente aprovada a fim de adequá-la à real necessidade de execução. Enfim, de adequá-la à real necessidade de execução. Formas de modificar a lei orçamentária dividida em créditos nacionais e outras orçamentárias. Tá, mudou a lei, tá. Créditos. Quando mudou a lei para colocar créditos adicionais ou outras alterações. O que é isso? Constitui uma forma de modificar a lei orçamentária originalmente aprovada. Certo, tá? Isso é um método de mudar a lei originalmente aprovada. Mas qual é o fim dela? A fim de adequá-la à real necessidade da execução. Isso, adequá-la à necessidade. Isso, está certo. Legal, meio que fez sentido. Próxima questão. Se é necessário para combater os efeitos decorrentes da calamidade pública, uma despesa pública que tenha sido realizada por meio de crédito adicional, que fica presente várias vezes, né? É o tema que a gente está lendo. O orçamento originalmente aprovado será classificado como crédito adicional especial. Tenha sido realizado por meio de crédito adicional ao orçamento originalmente aprovado, será classificado como crédito adicional especial. Então isso aí já é uma droga de questão de nomenclatura, droga. Certo? Deu errado, né? E assim acaba as questões. Na verdade eram umas 10 questões mesmo. Pouca questãozinha. Vamos terminar com uma questão extra. Ciclo orçamentário. O orçamento público, um instrumento fundamental do governo, constitui um principal documento de políticas públicas. A respeito desse assunto, jogo seguinte, item. O ciclo orçamentário, período do tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, é constituído por seguintes fases: planejamento, elaboração e aprovação. Certo? E deu errado. Tá, aposto que tem mais.
Aí, os ciclos, as partes e as fases do ciclo são elaboração, planejamento, que é realizado pelo executivo, o estudo e aprovação, que é realizado pelo legislativo, a execução, que é realizada pelo executivo, e o controle e avaliação, que é o legislativo e tribunal de contas, ou seja, tem um cara a mais. Legal, gostei dessa questão. Tchauzinho!